Queridos amigos, que alegria TV a caminho da luz. Programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje é o segundo programa do capítulo 10º. Nós estamos vendo a história de Cecília, uma jovem de 25 anos, rica na sua formação familiar, não conheceu os preceitos do trabalho, da responsabilidade, da maternidade. A mãe era muito boa. Tudo parece que o pai, totalmente ausente, na busca apenas das coisas materiais. A mãe, uma boa criatura, que já havia voltado para o plano espiritual, mas cometeu um grande equívoco. Não deu à filha aquilo que ela verdadeiramente necessitava no campo da instrução de como viver uma vida dentro da ética e da moral aqui na Terra. A mãe, já em estado espiritual, por ter sido uma mulher razoavelmente boa, convida Calderaro, que é seu amigo, para auxiliar a filha. E foi Calderaro e André Luiz acompanhar aquele quadro. A filha queria cometer o aborto, não aceitava. Aquele espírito era um espírito que já havia muito tempo atrás convivido com ela. Os dois eram comparsas, mas numa reencarnação próxima, acabou criando um atrito e um ódio entre ambos. O espírito queria reencarnar, achava que, com o véu do esquecimento, ele poderia sobrepor todas as dificuldades e unir aquela pessoa pela qual um dia foi amigo e foi comparsa. Ela nem pensar. A maternidade seria um peso muito forte. Primeiro que ia decompor o seu corpo, já que ela tinha um corpo bonito, iria atrapalhar os seus projetos de vida dentro da liberdade que ela tinha do materialismo. Então começou a ter aquele grande entrave. Quando termina o capítulo passado, quando ela adormece, ela vê André Luiz, Calderaro e vê a mãe. E a mãe agora vai fazer uma súplica a ela para que ela escolha um caminho. Ela está escolhendo o caminho comprometido. Se o pai souber, a sociedade souber, seria uma desmoralização. Por outro lado, ela iria se comprometer, falindo na condição de mãe. Por outro lado, ela poderia ser uma mãe abnegada, ter novos princípios na vida, ter um momento voltado para a sua proteção junto daquela criança que poderia bem lhe ajudar. Foi assim que nós terminamos o programa passado e vamos dar continuidade nesse programa, que é o mesmo capítulo. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos dar continuidade neste capítulo apaixonante. Rogamos a Jesus, o nosso divino amigo, o nosso divino exemplo de amor, de bondade, que nos inspire em mais este programa. Eu vou deixar o WhatsApp do programa, porque às vezes ao longo do programa as pessoas tenham dúvida, queiram interagir, queiram fazer um comentário, e temos o WhatsApp exatamente com esta finalidade. 19 997 78 2794. Continuando a leitura. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos, sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Aqui, André, antes de você dar continuidade, eu vou chamar a atenção aqui das mães, porque é muito importante nós acompanharmos uma criança desde o seu nascimento, mostrando os princípios da vida. Nós deixamos de educar no momento que tem que ser educado, de dar uma visão de vida no momento em que é necessário, e agora está tentando corrigir. Mas a filha, como a mãe nunca foi presente nessas orientações, a filha se encontra indiferente para tudo que ela está dizendo. Isso é muito importante, nós vamos ver daqui a pouco
a filha fará isso para a mãe. É importante nós notarmos isso. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. A morte virá, de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira, humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedor as vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos, nunca me permitistes o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos, não me preparastes, enfim, estou sozinha, com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não, não desisto, nem mesmo a tua voz que, a despeito de tudo, ainda amo. É-me impossível retroceder. Então aqui nós vimos dois momentos. O primeiro é quando a mãe de Cecília continua pedindo a ela que desista daquele projeto, que é necessário carregar a cruz, necessário carregar aquelas lutas que ela passaria. Na década de 1940, uma mãe solteira de uma classe social elevada era muitas vezes colocada fora de casa. Era muitas vezes tirada do próprio testamento. As coisas naquela época tinham uma outra mentalidade comparado com hoje. E o pai já não tinha o apoio da mãe que havia desencarnado. Ela estava sozinha. O pai, pensando mais no que os outros pensariam, a primeira atitude dele era colocar fora a filha, por conta do filho que aquela filha estava carregando. Aí, quando ela termina, Cecília acha aquilo tudo muito engraçado e diz à mãe: mas mãe, você me ensinou a ociosidade, você me ensinou a pensar que eu sou mais do que as outras pessoas, a senhora me ensinou a não trabalhar, a senhora me ensinou a ter esta vida fácil, aproveitando os ganhos que a casa me provém, e agora que eu estou acostumada com esta vida boa, agora que eu estou habituada a esta vida farta, eu abandonar tudo por conta de um filho? Eu abandonar a beleza, eu abandonar a vida boa, eu abandonar a comodidade, o conforto para ter um filho? E muito provavelmente ainda ser expulsa de casa e me sujeitar ao trabalho? Eu não quero, mãe. Eu te amo, eu te respeito, mas a senhora me preparou para uma outra vida, e é esta outra vida que eu pretendo manter. Esta realidade de Cecília, muitos casos, hoje na atualidade, um jovem de 15 anos não pode trabalhar, a pretexto de estudar, mas ele pode ser pai com 15 anos, ela pode ser mãe com 15 anos,
pode usar drogas, pode vender drogas, pode ficar até a madrugada na rua consumindo bebidas, isto pode. Mas o trabalho que dignifica, o trabalho que enobrece, o trabalho que forja o caráter de uma pessoa, a lei não permite. Então nós temos algumas leis que parece que nós retrocedemos. E muitas pessoas na atualidade não precisam nem ser ricos. Porque às vezes nós imaginamos que o ocioso é só rico. Não, tem muitas mães de família simples ou de família de classe média que faz de tudo para o filho também. Não podemos generalizar que é apenas a classe rica que sofre deste mal, não. Eu conheço muitas pessoas que vão tomar sopa no centro espírita, que não tem nada em casa e mantém os filhos do modo que essa mulher manteve. Então não é uma exclusividade de uma classe elevada, não. Então aqui nós vemos o comportamento e a filha falando para a mãe, mas mãe, agora que eu acostumei com isto, não tem como eu desacostumar. Agora já é tarde. Agora eu apaixonei por esta vida que a senhora me fomentou. E aí nós vamos ver também como é dolorido para uma mãe ouvir isto. Porque a gente não tem contra-argumentar a verdade. Não temos como justificar o injustificado. E aquela mãe sabia que ela também tinha participação naquilo. Ela sabia que ela também poderia ter dado um destino diferente para a sua filha se ela tivesse amado um pouco mais, dado sentido de responsabilidade, falado mais não. É interessante que hoje nós temos de tudo. E temos também uma ausência, uma fuga. Quantos jovens hoje não usam drogas? Fugindo da ausência dos sentimentos do pai e da mãe. E encontram nas drogas, encontram no tráfego, encontram nas pessoas na rua o que não tem em casa. Então isso é um assunto atual e este caso nós nos deparamos no Brasil e no mundo todo com muita facilidade encontramos estas histórias parecidas. Continua. A comovedora cena estarrecia. Observava eu, ali, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte, em geral, expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas, entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência, porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois o destino, submeto-me às tuas exprobrações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que,
te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes, mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhe faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma, restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio, ainda é tempo, ainda é tempo. Então nós vamos perceber aqui que vivemos 3 momentos agora, né? O primeiro momento foi quando Cecília adormece, sai do corpo, ela vê a mãe, André Luiz e Calderaro. A mãe, em prantos, tenta demover aquele assassinato que ela quer cometer através do aborto. E a mãe faz um monte de ponderações do sofrimento que ela está vivendo no mundo espiritual, porque ela não tem paz. Porque dentro da sua consciência, ela se equivocou ao mimar a filha de uma maneira muito grande e acabou comprometendo a educação ética e moral da sua filha. Depois dela ter falado muitas coisas, a filha retruca dizendo: por que você não me ensinou isso quando estava comigo? Você já parou para pensar a dificuldade que eu vou ter quando toda a sociedade souber da minha gravidez? Eu não vou arrumar emprego, eu vou ter dificuldade de criar essa criança. Você não me educou para a vida no sentido de ser mãe, de cuidar de uma casa. Você educou-me para ser uma mulher liberal, tendo o prazer como minha companheira. E a mãe continua agora tentando, ainda com mais choro, o coração mais apertado, tenta ainda demover a ideia do aborto e fala do coração, dizendo: minha filha, não tenho o mesmo erro que eu tive, estou sofrendo no mundo espiritual, e se você cometer esse erro, eu vou sofrer mais ainda. Ou seja, ela conclama a filha a reparar o erro que ela havia cometido e que ela estava sofrendo muito por conta disto. Agora nós vamos ver, e a filha? Foi tocada ou não? Cometeu o aborto ou não? A mãe conseguiu sensibilizá-la ou não? É agora que nós vamos partindo para o encerramento deste capítulo para entender claramente tudo aquilo que acontece, né, André Luiz? Sem dúvida, nós vamos vendo os contornos que a história terá, ainda há muitas nuances para vermos, e este quadro aqui, ele é muito comum, foi muito comum naquela época, é muito comum na atualidade, ainda mais agora. Tirando a questão da pandemia, que durante alguns meses nós tivemos uma vida um pouco mais regrada pela ausência de festas, de noitadas e de tudo isto, hoje nós temos as drogas misturadas à sexualidade. Então, às vezes, o jovem nem lembra o que fez à noite, com quantos parceiros teve, não lembra se foi com homem, se foi com mulher. Hoje nós vemos um quadro que nem os animais fazem. Hoje é lastimável o caminho que os jovens, em busca da felicidade, em busca do prazer, às vezes a gente vê jovens hoje fisicamente bonitos por fora, mas que por dentro já estão todos comprometidos, e muitas que optarem por ser mães
darão aos filhos um corpo problemático pelo excesso de drogas, pelo excesso de bebida. Eu vejo um futuro para muitas pessoas muito triste nessa colheita, porque as drogas acabam com tudo, o neurônio, com tudo, a sexualidade desregrada, associa espíritos terríveis para o lado da criatura humana, tudo em busca da felicidade. É interessante, André, nós notarmos, por exemplo, que da década de 40 do século passado para hoje, foram criados muitos mecanismos, mas há um deles mais cruel ainda, que é o chamado a pílula do dia seguinte. Porque a pessoa tem um relacionamento naquele dia, quando não tem vários relacionamentos numa noite, nessas festas de orgia, no dia seguinte amedrontada muitas vezes com aquilo que pode ocorrer. Essas pílulas são distribuídas inclusive nos postinhos dos bairros, e nós percebemos que temos aí um aborto legalizado de uma maneira indireta, e é interessante que recentemente li um estudo feito pela ONU, onde se calcula que mais de 3 milhões de abortos são realizados todos os anos. 3 milhões de abortos realizados todos os anos. Então nós percebemos, André, um pouquinho o que é o nosso planeta. O que é um planeta de provas e expiações, pela qual o Espiritismo vem nos mostrar que está com o seu tempo praticamente se encerrando, porque precisamos entrar no mundo de regeneração. E o mundo de provas e expiações, o mal ainda impera sobre o bem. É um caso típico de Cecília, com esse espírito que estava para reencarnar, espíritos envolvidos há muitos séculos juntos, em várias reencarnações, e nós percebemos que o ódio ainda permanece no coração de ambos. Então tudo isso vem mostrar para todos nós que nós estamos muito distante daquilo que o Evangelho verdadeiramente vem nos ensinar. E aqui também, só para o nosso querido Sérgio continuar, nós vemos uma explicação espiritual para a questão da esterilidade. Os médicos dão vários exemplos, que uma deformação aqui, uma causa acolá. Um dos problemas, não são todos, é evidente, pegando alguns homens, algumas mulheres, para a infertilidade, é o abuso em outrora da sexualidade, em especial quando envereda para o campo do aborto. A gente tem acompanhado no centro, já acompanhamos muitas mulheres que sonham em ser mães, fazem todo tipo de tratamento, não conseguem naquela existência ser mãe. Às vezes a gente olha e fala assim, mas que tristeza, a gente vai num bairro, tem mãe aí com 25 anos, tem 6 filhos. Aí uma mulher que tem condição social, educacional, comportamental para ser mãe não consegue. Às vezes a gente tem umas argumentação que se eu olho do prisma de uma única vida, olha que coitada, olha que coitada, que casal não vão conseguir gerar o próprio filho, vão ter que adotar ou naquela existência, infelizmente, não conseguirão ter um filho. Mas se eu olhar para o passado, eu vou compreender o caso de Cecília, porque se Cecília realmente ela cometeu o aborto, a sua existência futura será muito dolorosa e passará por problemas muito maiores do que se ela aceitasse a maternidade que ela mesma indiretamente organizou com aquele antigo comparsa que se tornou um espírito antagônico para que juntos pudessem, amando-os, respeitando-os, cumprirem o mínimo que é a convivência e a cumplicidade. Continua a leitura. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas, desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial, em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora, chorosa, e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura
por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto a intervenção agora, não quero perder um minuto. Então, nós chegamos a essa conclusão triste que Cecília realmente não aceitou o carinho da mãe, no sentido das orientações que a mãe estava emitindo naquele momento. Ela retorna ao corpo e ela toma uma decisão. Relembremos que a doutrina espírita nos ensina o livre-arbítrio. E ela tinha que escolher um caminho. Ela estava decidida aquele caminho. Mas a mãe, com o Calderaro, tentaram interceder, mas não conseguiram remover do coração de Cecília a ideia do aborto. E ela retorna de uma maneira brusca ao corpo. A enfermeira estava ao seu lado, ela diz: não percamos mais tempo. Vamos tomar o remédio agora, porque eu não quero mais alongar essa situação. Então ela tomou a sua decisão e a enfermeira, mediante a sua decisão, nós vamos ver que ainda vai tentar conversar alguma coisa, mas ela já está resoluta na sua decisão de realmente cometer o aborto. E aqui também Calderaro fala para a mãe: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Às vezes nós imaginamos que tudo é delineado, a nossa existência está fechada, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, nós temos escolha. Ela tinha escolha. Ela poderia dar à luz como ela poderia abortar. Ela escolheu o aborto, vem as consequências. Se ela escolhesse a maternidade, teria as suas escolhas também. Então, cada caminho que eu escolho tem repercussão. Ambos têm repercussão positiva e repercussão negativa. Ela escolheu o caminho mais doloroso, em que a colheita será fatalmente mais difícil e mais conturbada. Continua. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio. Afinal, inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimos. Aqui nós percebemos, então, que os espíritos superiores usam todas as ferramentas capazes, esgotando tudo aquilo que é necessário para com que se concretize no sentido do bem, mas Calderaro envolvendo aquela enfermeira, colocando a ela: pense bem, Cecília, você está narrando que teve um sonho com a tua mãe te pediu caridade, tua mãe te pediu paciência. Tente pensar melhor sobre o assunto. Não precisamos fazer as coisas às pressas. Ainda é cedo, dá para tomar a decisão daqui a pouco. Mas Cecília coloca um ódio tão grande diante do seu pensamento que ela começa ali a fazer o aborto. Por quê?
porque os pensamentos negativos começam a trazer sequelas enormes para o seu perispírito, que, sem sombra de dúvida, vai acarretar no seu corpo físico. E aqui é importante nós falarmos a narrativa que, em momento algum do capítulo, André Luiz narrou que ela estava passando por um processo de obsessão, espíritos no ouvido dela dizendo aborte, aborte. Pelo contrário, naquele quarto não havia obsessor nenhum, porque a mãe estava zelando. Porque é também comum a gente falar que todo mundo que aborta é porque a mulher ou o marido, ambos, na hora da decisão, foram inspirados por entidades malignas. Nós temos que parar com isto. Às vezes a decisão é nossa. Aqui Cecília estava tomando uma decisão por ela. Nenhum espírito estava influenciando, pelo contrário, estavam influenciando para que ela tivesse a gravidez. Mas ela, dona do seu pensamento, dona do seu livre-arbítrio, sem qualquer participação, intervenção de espíritos menos felizes, pelo amparo da mãe, ela tomou a decisão. Isso é importante da gente mencionar, porque nós, os espíritas, herdamos aquela ideia católica, é culpa do diabo, é culpa de Satanás. E às vezes no meio espírita a gente culpa tudo o obsessor pela nossa impaciência, irresponsabilidade, mal educação, pela nossa preocupação em demasia. Não, é preocupações nossas, são problemas nossos. Muitas vezes eu abro sim a minha casa para que os obsessores vivam comigo, mas é porque eu abri a minha casa. E aqui nós estamos vendo um caso disto e o porquê que ela vai entrar temporariamente na questão da loucura que Calderaro já explicou há um tempo atrás. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Aqui, André, nós vamos ver, antes de dar continuidade, que ela ainda não ingeriu a porção medicamentosa. Ela está, por si só, desorganizando a condição da sua gravidez, pelo pensamento em desequilíbrio. Se ela poderia até, continuando da maneira que estava, nem tomar o remédio, que não seria necessário. Nós vamos ver que o remédio complicou mais o seu corpo do que mesmo a questão do aborto, porque o aborto estava se concretizando pela sua mente. Ela criou um quadro mental tão propício ao aborto que ele iria ocorrer de maneira natural. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se mantivesse atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semidesperta, num átrio pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Então aqui começa todo o trabalho da enfermeira, onde ela iria tomar um medicamento, e esse medicamento iria fazer com que ela expelisse uma parte daquele feto. E ela espere um pequeno pedaço de carne, ela não espere todo o feto. Ou seja, isso demonstra que o espírito ainda estava ligado pelo cordão umbilical a ela. O espírito se desperta também, porque ele estava sobre o véu do esquecimento.
e ele se desperta para a realidade espiritual daquela raiva que nós vimos há pouco, onde ela discute com ele, não é? Os dois têm uma discussão terrível, de muito ódio, de muita raiva, de muito rancor que foi expelido entre os dois. Essa conversa foi no programa passado, porque vamos relembrar que esse capítulo está dividido em duas partes. Essa é a segunda parte. Então, na segunda parte, nós estamos tentando ver André Luiz vendo o trabalho de Calderaro, junto da mãe de Cecília, para demover a ideia do aborto. Mas, no programa passado, nós vemos exatamente os dois. Ele, já percebendo que ela queria cometer o aborto, ele pede a ela, por favor, não faça isso, deixe eu nascer, eu vou ser seu companheiro, vou ser seu amigo, vou ser uma pessoa que vai te ajudar. Ele ali está naquele processo, né, sobre o véu do esquecimento, ele está no preparativo de que tudo vai ser bom, tudo vai ser belo, ele está planejando um futuro. Então nós vamos perceber que agora, ele estando ligado a ela, e ele percebendo o ato dela, vamos ver qual é a reação dele. Não é isso, André Luiz? E quem quiser estudar um pouco mais sobre a reencarnação, nós temos aqui pela página do YouTube o estudo do livro Missionários da Luz, o terceiro livro de André Luiz, em que o foco principal é sobre a reencarnação. Está disponível em mais de 70 programas e eu te convido a estudar comigo e com o nosso querido Sérgio. Continua a leitura. Não estaríamos ali, perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer, transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico violento e abundante. Aqui, André, nós vamos começar a ver agora a contrapartida, porque, como nós comentamos há pouco, ele estava ainda sobre a indução de uma vida melhor, iria nascer, iria ter uma oportunidade, aquele sofrimento que ele estava no mundo espiritual iria cessar por um tempo, né? Agora, ele começa a perceber o que ela está fazendo, que ela não abre mão do aborto. Então ele começa a se despertar para aquele homem velho que estava dentro dele. E ele também começa a irradiar sobre ela aquela raiva, aquele ódio. E é repassado a ela, como ele diz aqui, na região do sangue materno e fetal. Porque vamos relembrar que o filho ainda está ligado à sua suposta mãe por aquele cordão chamado cordão umbilical. E essa raiva que ele destina no seu espírito, ele começa a fazer com que chegue até o seu organismo. É interessante nós notarmos isso. Observei mais. Deslocado, indebitamente mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimento espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Olha, André, é uma continuidade, isso é uma coisa muito séria. Veja que coisa interessante, daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com ela. Porque a raiva que ele destilou foi tão grande que naquele cordão umbilical estava sendo repassado ao seu corpo e agora dessa zona, como ele diz, sanguínea e fetal, passa para o coração. E ela começa a ter choques, como ele mesmo diz aqui, tremendos no sistema nervoso central. Ou seja, aquele impulso da raiva que ele estava destilando começa a partir para o corpo da mãe. E a mãe começa a ter o resultado
do pensamento desse espírito que foi rejeitado por ela. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio-o, odeio-o, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Muitos poderiam perguntar, Sérgio, mas não foi tirado o feto? Ele faz uma descrição muito interessante, foi tirado uma parte do feto. Porque imagina, na década de 40 do século passado, todo o aborto era um sistema de risco. Hoje, se você vai numa clínica e você encontra um médico que tem uma equipe especializada, os riscos são bem menores. A pessoa toma uma injeção, que na verdade é uma anestesia, é feita uma pequena cirurgia, retira tudo aquilo que está ali. Então nós percebemos que ficou uma parte dentro dela, e uma parte significativa, onde os dois estavam ligados materialmente falando. Porque aquele cordão umbilical dava vida a ele. É como quando nós dormimos à noite. O nosso espírito sai do corpo, mas fica ligado pelo cordão umbilical. Ou seja, nós temos uma vida material. E naquele momento, o feto estava tendo uma vida material, porque estava ligado ao espírito. Vamos reparar esse detalhe. Ela passou a ter mais raiva e começou a dizer o seu ódio. Por outro lado, ele também começou a corresponder na mesma faixa. Ou seja, ela já tinha quase consumado o ato, mas o ato ainda não foi consumado na íntegra. E os dois estavam duelando ligado ao corpo. E o corpo estava dentro dela, que era o pedaço que lhe cabia no seu útero, que era o feto. Então aqui é uma coisa muito séria, e nós vamos perceber o que vai acontecer esse duelo. O que há de acontecer com a mãe? Nós vamos acompanhar tudo isso. Vingar-me-ei, pagarás centil por centil. Não te perdoarei. Não me deixastes retomar a luta terrena, na qual a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente em minha alma. Trouxeste à tona a minha razão, o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Negaste-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência. Mas não ficarás por mais tempo na terra, não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio, vingar-me-ei, seguirás comigo. Então nós vemos que a partir do momento que lhe é tirado aquela preparação de alguns anos para a vindoura reencarnação, ele novamente entra naquela faixa do ódio, e ela que deu o primeiro impulso para que isso viesse à tona. Então nós vemos que apesar de hoje
nós temos equipamentos e métodos sofisticados para um aborto seguro, nós vemos que o espírito continua com a mãe. Hoje a maioria já não leva mais a desencarnação daquela que seria a sua mãe, mas leva a um sanatório, mas leva a uma apatia, leva a uma depressão, leva a pensamentos de suicídio, leva a estar desgostosa com a vida. Então aqui nós estamos vendo um caso muito comum. É evidente que nem todo caso de aborto verifica-se deste modo. Tem muitos espíritos que, mesmo a contragosto, continuam a sua jornada, procuram uma outra que seria a sua mãe. Já atendemos casos no centro que a mulher não sabia da visão espiritual, o casal não sabia da visão espiritual. Cometeram o aborto. E agora o que fazer? Peça nas preces perdão pela sua atitude. Não se condene, foi num momento impensado, você não tinha a visão que tem hoje, porque nós também não podemos condenar aquela que no momento de incerteza cometeu, já foi. Nós temos que estar preparados também a acolher este casal. Peça, quem sabe Deus não coloque esse espírito novamente em seu lar, numa nova gestação. Então tem espíritos que do outro lado perdoam, se conformam, continuam a vida, mas tem espíritos que o ódio é tamanho que enquanto ele não vê a mãe, enquanto ele não vê o pai, enquanto ele não vê a família desfacelada, o espírito não dá por sossegado. Uma coisa interessante, André, que nós vemos casos e casos, há uma coisa muito interessante, porque quando o espírito passa pelo véu do esquecimento, muitas vezes no mundo espiritual ele cresce na forma de uma criança. Tem obras de Chico Xavier retratando sobre isso. Aqui nós vemos que ele praticamente retomou o homem velho. E ele então passou a ter a consciência do seu passado criminoso. Primeiro, ela diz todos aqueles desaforos. E segundo, ele diz, eu vou levar você comigo, porque eu vou fazer a sua vida um inferno aqui no mundo espiritual, da mesma maneira que você nesse momento está fazendo a minha vida um inferno. Vamos ver o encerramento desta situação. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito, enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular. Calderar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves, mera teoria. Viveste conosco, nestes momentos, um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal, estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. É necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Logicamente, poderia ter tido uma participação maior, nós percebemos isso, André, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, tudo mostra que também, quando ele diz verificar-se-á
a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo. Então, como ainda esse espírito estava ligado a ela, praticamente o ódio fez com que ele também fizesse com que ela desencarnasse. Tudo leva a crer que ela também, nesse momento, ela cometeu o aborto e ela também, pela raiva do espírito, foi levado ao desencarne. Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção direta, só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Então aqui é um capítulo, talvez, dos que nós vimos até o presente momento neste livro, é o capítulo mais triste, é um capítulo que nós, como o próprio Calderaro disse, se vê aos milhares, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Nós vemos um quadro que é mais comum do que a maioria de nós possa imaginar. Nós vemos o trabalho da espiritualidade, nós vemos que os espíritos também ficam tristes. Calderaro estava triste por não ter conseguido convenientemente ter ajudado satisfatoriamente aquela situação, mas ele, André Luiz, a mãe de Cecília, fizeram tudo o que podiam, mas Cecília tinha livre-arbítrio, Cecília tinha o direito da escolha, Cecília poderia optar pela gravidez ou pela interrupção. Optou pela interrupção. O espírito que havia se preparado para aquela nova existência estava ciente que seria uma existência de muitas expiações, uma experiência dolorosa, mas que ele teria naquele espírito, comparsa de outrora, mas que se estabeleceu o ódio, a oportunidade de ambos repararem. Ele, se vendo com todo aquele projeto terminado, retomou o seu antigo ódio e foi implacável, foi duro, do mesmo modo que ela foi, e agora só os séculos para novamente permitir uma nova oportunidade de redenção como a que tivemos interrompida. 3 pontos importantes para o nosso encerramento. O primeiro, diz Pedro no Evangelho Apócrifo, só o amor cobre multidões de pecado. Por outro lado, nós vemos uma mãe que também vai se arrastar no sofrimento por muito tempo, por também não ter feito a lição de casa. Por outro lado, nós vemos Calderaro dizer ter perdido uma guerra e é natural que os espíritos bons se entristeçam, sabedor que são auxiliares, mas não podem interferir no livre-arbítrio do outro. E por último, 2 espíritos que vão continuar se arrastando, talvez séculos, até que a vida, pelo sofrimento que ambos terão, dar-te-ão a oportunidade de poderem um auxiliar ao outro. São os embates da vida que nem sempre conseguimos viver no nosso dia a dia. Vamos relembrar a segunda obra de André Luiz, essa que estamos estudando é a 5ª. E nós temos também a 2ª, que está na própria TV, A Caminho da Luz, que é o livro Os Mensageiros. Espíritos que vieram preparados para uma reencarnação venturosa no campo do bem, e eles contam o fracasso que tiveram. Se espíritos preparados numa reencarnação programada, a chance de errar é muito grande,
Imagine os espíritos que ainda não desvencilharam do seu egocentrismo, da condição do homem velho. É muito mais difícil. Queridos amigos, queridas amigas, ao encerrarmos o estudo de hoje, nós temos os recados habituais. Pedimos ajuda a todos ao adquirirem uma obra. Ajudarão as atividades do centro e da TV. Ali vocês encontrarão obras de minha autoria, como de outros autores, de outros médiuns. Loja acaminhodaluz.com.br. Pedimos ajuda para o nosso YouTube. O seu like é importante, o seu comentário no vídeo é importante, o seu compartilhar é importante, a sua inscrição é importante, divulgar o canal é importante. Você já estudou conosco o livro Nosso Lar? Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Agora no Mundo Maior, o livro A Caminho da Luz, o livro Roteiro, o livro Jesus no Lar, o livro O Espírito da Verdade, o Evangelho no Lar que realizamos semanalmente, as transmissões direto do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, ao vivo. Nós temos aí muitos vídeos à sua espera. Venha fazer parte da família da TV A Caminho da Luz. Nós vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas mensagens que temos recebido e rogamos a Jesus que possa continuar nos abraçando e nos auxiliando hoje e sempre. Muita paz no coração de todos. Até o nosso próximo programa.